teólogo. Vamos fazer uma live aqui falando sobre o juízo de Deus. Deus, amor ou juízo? É interessante nós observarmos esses conceitos e atentarmos para a palavra de Deus, para o que nos diz a palavra do Senhor. Quando falamos sobre juízo, quando falamos sobre o amor de Deus, e primeiramente nós precisamos compreender que Deus, Ele é perfeito em todas as suas obras, em toda a sua organização, seu controle. Deus é absoluto em tudo aquilo que Ele faz. Ele é pleno, a plenitude está em todos os seus aspectos, e nós observamos muitos atributos, os diversos atributos em Deus: justo, amor, misericordioso, bondoso, onipotente, onipresente. São inúmeros atributos de Deus. A sua onipotência, que Ele tem poder sobre todas as coisas, poder sobre a criação, poder sobre o universo, poder e controle sobre Satanás, poder em todas as situações, em todas as circunstâncias. Nós podemos observar que o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós homens, nós possuímos alguns atributos, até alguns atributos que Deus possui, porém, na realidade, em nós existe a grande imperfeição. Em nós existe, na realidade, esse querer, esse não querer, essa obra imperfeita em nós, que só através de Cristo nós podemos recuperar aquilo que nós perdemos, que foi a nossa comunhão com Deus. Temos a capacidade de amar, de sermos misericordiosos, temos senso de justiça, porém, totalmente com muita imperfeição. O amor de Deus, que é o amor ágape, Deus ama todas as pessoas, independentemente do credo religioso, independentemente da opção sexual, independentemente de qualquer coisa. Deus nos ama, porque o caráter de Deus, Deus é amor, né? O amor de Deus, ele é tão grande que nós não temos como darmos uma explicação plena sobre o amor de Deus, porque em nosso vocabulário não há palavras para expressar a profundidade, a largura, a altura, a imensidade do amor de Deus. E nós vemos João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você pode observar o grande amor de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas. E um pensamento que não é comum é nós encontrarmos nas igrejas, quando nós encontramos nas igrejas, é que no Antigo Testamento Deus é juiz, enquanto no Novo Deus é amor e Deus é graça. Como se o amor de Deus, como se a graça de Deus não estivesse no Antigo Testamento. É claro que com a nova aliança nós vemos essa revelação profundíssima do grande amor de Deus, da grande misericórdia de Deus, da sua graça. Mas o plano da redenção já estava lá, antes mesmo da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A graça de Deus no Antigo Testamento, ela agiu de uma forma sobrenatural, como age também hoje, em nossos dias, como nos dias do Novo Testamento. O povo era um povo muito rebelde, o povo desobedecia constantemente a Deus, o que não difere de hoje. Se Deus fosse acabar o mundo em um átimo de segundo, em um milésimo de segundo, Deus acabaria com a raça humana. Porém, o que é que tem acontecido? A Bíblia diz que se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo.
Logo, o amor de Deus derramado em nossos corações está aí, Deus agindo, dando uma oportunidade para que eu e você possamos compreender o imenso amor de Deus e aceitarmos o seu plano para as nossas vidas. Deus, na realidade, ele é o mesmo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. As situações foram variadas. As aplicações de juízo foram variadas, dependendo daquilo que o homem faz, dependendo daquilo que o homem ele professa, nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Mas parece que hoje a mensagem dominante é o amor de Deus e a sua justiça completamente esquecida. Mas o que nós precisamos é pregar tanto o amor de Deus, bom dia Ana, tudo bem? Tanto o amor de Deus quanto a justiça de Deus. O que eu posso perceber é que o amor de Deus, ele é pregado cada vez mais nas igrejas, mas é pregado de uma forma com que as pessoas compreendam que Deus tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Simplesmente Deus está nos dando uma chance, uma nova oportunidade para que nós possamos reconhecer a nossa rebelião, que possamos reconhecer a nossa obediência. É claro que antes pregava-se mais sobre o juízo de Deus. Hoje as pessoas pregam muito prosperidade, pregam muitas bênçãos, e nós vamos alcançar bênçãos sim. Ana, como é que você está compreendendo essa mensagem, Ana Clara? Nós temos bênçãos sem medida, sim. E a maior bênção que nós recebemos na nova aliança foi realmente Jesus entregar-se por nós. Mas nós precisamos pregar sobre o juízo de Deus, precisamos pregar sobre o arrependimento, pois eu ia dizer parece, mas não é que parece. Hoje, aquilo que era pecado, as pessoas já não consideram mais como pecado. Mudaram-se os valores. As pessoas mudaram. Mas a desobediência continua na época atual, tal qual na época do Antigo Testamento. E nós devemos pregar o juízo de Deus de forma, não está... Aqui assim, não acho que devemos pregar o juízo de Deus a assustar as pessoas e fazer com que as crianças sejam mais comportadas somente na semana da prova, tal e tal e tal. Mas nós devemos pregar como realmente é o juízo de Deus. Oi Renato, bom dia, tudo bem? Como está chegando a nossa live aí, como vocês estão compreendendo? E o juízo de Deus, ele é sem misericórdia para aqueles que desobedecem o Evangelho de Cristo. E se o juízo começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho do Senhor? O fato é que muitos cristãos, queridos, Marli, bom dia, tudo bem? Como a live está chegando aí, como vocês estão compreendendo sobre o juízo e o amor de Deus. E o fato é que muitos cristãos, eles não têm mais o compromisso com uma vida de santidade, com uma vida de renúncia, com uma vida de entrega. Servem a Deus de qualquer forma, servem a Deus de qualquer maneira, porque os tempos mudaram. As pessoas mudaram. Por exemplo, eu sou de uma época em que as pessoas oravam, né? Nós orávamos meia hora antes do culto começar, todos ali de joelho, naquele temor, naquela reverência, o círculo de oração o dia inteiro lá em Recife. Eu sou de Recife e moro em Valparaíso, interior de São Paulo. Não sei se hoje ainda continua o dia inteiro, mas as pessoas começavam... Ok, Marli, que Deus te abençoe, tá? Não, Marili, que Deus te abençoe. Você é de onde? As pessoas oravam bastante. Havia muitos milagres, as pessoas chegavam à igreja às 9 da manhã, ou 8 da manhã, e começavam a orar, oravam o dia inteiro. Paulo Afonso. É você que sempre fala comigo, que Deus te abençoe. As pessoas oravam a manhã toda, depois tinha aquele período de louvor, período de testemunhos, período de pregação da palavra de Deus.
e as pessoas ali agradeciam as bênçãos que recebiam, eram muitas bênçãos, eram muitos milagres que aconteciam. Terminava às 4 horas, fazendo oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu vivi nesse ambiente. E os cultos, as pessoas chegavam, se ajoelhavam e oravam. Hoje não, hoje é muito oba-oba, é muita festinha. É bom, claro que é bom, mas nós precisamos voltar às nossas origens, a uma vida de oração, a uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Doralice, paz, tudo bem? Precisamos evangelização, as pessoas não evangelizam. Eu moro aqui em Valparaíso já há 20 anos, nunca na minha casa veio alguém evangélico evangelizando. Nunca bateu alguém à minha porta. Então vejam bem, nós precisamos ter o compromisso com o discipulado, com o ensino da palavra de Deus. O amor, né, precisa estar sendo semeado para outras pessoas. Se é que eu precisa ter mais reverência, sim, claro. Nós vamos a um culto, Ana Clara, as pessoas andam, as pessoas desfilam, as pessoas vão tomar água, vão ao banheiro. Gente, dá uma aflição. É uma conversa muito grande. Esses dias eu assisti um culto que houve aí numa determinada cidade. Não assisti tudo. A conversa é muito grande, pelo Instagram, muito grande. Você observa o povo conversando. Onde que está a reverência? Que Deus é esse que nós estamos servindo? Felipe, deixa eu ver, muita paz, ministro, um abraço muito forte para você e sua família, Moçambique, África, que bom. Um grande abração aí para o pessoal de Moçambique. Eu sempre tive muita vontade de fazer missões em Moçambique, entendeu? Peço oração por minha vida, espírito emocional. Milagre, Felipe, milagres acontecem. Vamos acreditar, você está aí em Moçambique, eu estou aqui no Brasil. Milagres acontecem, Deus é Deus de milagres, Deus continua sendo o mesmo. Eu estou falando sobre o juízo e sobre o amor de Deus, mas o nosso Deus, ele é um Deus de milagres, tá? Vamos acreditar, vamos crer que o Senhor é poderoso para operar esse milagre aí na sua vida, na sua família, na sua casa, em Moçambique. Que bom que você está aí, abraço para os irmãos aí, ok? Então, querido pessoal, o fato é que muitos cristãos, na realidade, eles não têm esse compromisso. Vivemos um momento da história de uma geração com pouca reverência e pouco temor. Durante os cultos, as pessoas elas começam a conversar, a usar celular. Eu já vi muitas pessoas usando o celular no culto. O celular você pode usar para ver ali a mensagem e tal, mas eu já vi pessoas realmente conversando no Messenger, dão uma olhadinha assim, conversando no WhatsApp, conversando no Face. Eu fico assim pensando, meu Deus, para que esta pessoa vai para a igreja, né? Deus está recebendo o louvor dessa pessoa, a adoração dessa pessoa? Claro que não. Então nós precisamos de um compromisso muito forte, e o juízo de Deus está aí presente. E quando o ser humano vive em um extremo, perceba isso, ele não tende a ir para o ponto do equilíbrio, mas ele tende para a irreverência. A Ana está dizendo aí, trocando a Bíblia pelo celular. Sim, uma vez que de repente eu levo minha Bíblia para a igreja, ok? Mas as pessoas já não levam Bíblia, levam o celular, baixou a Bíblia lá no celular, mas estou dizendo aqui da pessoa que fica usando realmente as redes sociais na hora do culto. Isso é uma irreverência muito grande. Então é claro que nós não vemos milagres como nós vimos antigamente. Eu sou de uma geração que eu vi muitos milagres acontecerem, pessoas andar, né? Pessoas paralíticas andando, pessoas de cadeira de roda saírem da cadeira de roda. No meu ministério mesmo, Deus já fez muitos milagres. Através das minhas lives, muitas pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm sido curadas. Eu hoje faço missão de uma outra forma, de uma outra maneira. E nós vemos as pessoas hoje muito envolvidas na realidade em situações
desagradáveis diante da presença do Senhor. E nós precisamos ter um entendimento de Deus, que Deus, ele é amor, mas também Deus, ele executa o seu juízo. Nós vemos aí muitas calamidades, muitas coisas acontecendo, Deus permitindo que as coisas aconteçam. Nós vemos, por exemplo, o Covid, né? Que aconteceu de forma tão assustadora, mas hoje nós temos outras e outras doenças. E você pode dizer, não, mas isso aí é consequência da natureza, consequência da alimentação. Claro, meus queridos, eu não estou tirando essa possibilidade. Porém, nós vemos Deus agindo na terra para que o homem possa voltar-se para o Senhor. Nós precisamos entender que Deus, ele nos chama a um acerto. Precisamos entender a disciplina do nosso Deus. E nos relatos do Antigo Testamento, nós vemos o juízo de Deus que realmente passava sobre o seu povo, parece mais proporcional do que no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento as pessoas mudaram? Não, continuaram em rebeldia, continuaram em desobediência. Mas nós temos várias passagens do Velho Testamento, o povo colocando até idolatria dentro do próprio templo, havia prostituição cultural, havia muita desobediência muito forte, e aí as pessoas, elas têm dificuldades de encontrar um Deus amoroso no Velho Testamento. Mas o amor de Deus era tão forte, tão grande, que justamente o juízo do Senhor estava atuando ali, porque Deus é amor, ele não queria que as pessoas desobedecessem. A vida de Davi é um dos exemplos de como Deus agia com graça. Davi, ele cometeu muitos pecados, cometeu muitos erros, sendo alguns deles muito graves. Naquela época, o adultério era punido com pena de morte. Davi adulterou, mas diante do seu sincero arrependimento, além de perdoar o pecado, Deus também poupou a vida dele. E ele é apenas um dos inúmeros exemplos que nós temos na palavra de Deus. Eu preciso ter um sincero arrependimento. Davi, ele clamou a Deus por um sincero arrependimento. Nós vemos isso no Salmo 51, mas ele reconhecendo o seu erro, ele reconhecendo o seu pecado, muito embora que o Espírito de Deus não saiu da vida dele, mas ele disse, olha, Senhor, dá-me a alegria da minha salvação, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí no versículo 7, ele diz, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Versículo 10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Só o fato dele estar clamando a Deus significava que o Espírito Santo estava ali na vida dele. E o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele disse, não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu aprendi que quando a gente peca, quando a pessoa peca, que o Espírito se retira. Não, o Espírito não se retira. Mas só o fato de eu ter o conhecimento que eu pequei, que eu errei, significa que o Espírito Santo está ali dizendo, olha, se arrependa, ore, busque, mude de vida. E nós vemos aí no Velho Testamento, Deus agindo de uma forma muito especial. Um Deus amoroso, um Deus gracioso, e que agia com muita justiça. Já no Novo Testamento, onde muitos entendem que não há um lugar para o juízo, mas somente para a graça, também nós vemos esses aspectos de Deus. Não é somente a graça. Nós vivemos na época da graça, porque a graça é o favor imerecido. Mas o juízo de Deus está aí.
Aí nós vemos lá o caso de Ananias e Safira, eles foram mortos. Ali estava sendo executado o juízo de Deus, porque eles mentiram. Então nós precisamos aprender a palavra de Deus. A essência da mensagem de Jesus, na realidade, é o amor. Ele disse: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. No Velho Testamento era olho por olho e dente por dente. A prostituta, a adúltera, era apedrejada. Nós vemos no Novo Testamento Jesus dizendo para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. Vai, porque eu não te condeno. Ali estava o perdão de Deus, estava a misericórdia de Deus, estava a justiça do Senhor. E o amor de Deus é demonstrado de forma mais visível quando ele enviou o seu Filho ao mundo. O dom gratuito de Deus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós encontramos o juízo de Deus, como eu já falei, e em Atos dos Apóstolos nós encontramos Ananias e Safira. Trata-se de um casal cristão que venderam sua propriedade, ficaram com parte do dinheiro da venda e entregaram o restante aos apóstolos, dizendo que se tratava de todo o dinheiro arrecadado na venda. Eles não estavam errados em ficar com parte do dinheiro e nem eram obrigados a dar o dinheiro para os apóstolos. A questão é que eles mentiram para a igreja, eles mentiram para Deus. Aí nós observamos aí o juízo de Deus. Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo do que estava acontecendo e confrontou-os. Ananias e Safira caíram mortos. E nós aqui vemos o juízo de Deus pesando na vida de um casal cristão. E vocês observem, se isso fosse acontecer hoje, não é verdade? Pensem bem, observem bem como nós estamos vivendo na época atual. Deus continua, queridos, agindo com a sua justiça. O livro de Gálatas, no capítulo 5, nós vemos algo muito interessante. Cristo pagou o preço para dar liberdade aos que o seguem. Ele liberta do peso da lei, do peso do pecado, e agora todo que aceita Jesus como Messias ganha a liberdade em Cristo. Só que essa liberdade em Cristo não é para nós fazermos aquilo que nós queremos. Mas, por outro lado, é você viver uma vida piedosa, de acordo com a palavra de Deus, pagando o preço da renúncia, vivendo uma vida de serviço à obra do Senhor. E nós estamos libertos do jugo da lei, também do jugo do pecado. E esse é o Deus de amor se manifestando ao seu povo. Mas nós vemos aí no capítulo de Gálatas, algum versículo adiante, já bem depois do relato sobre a liberdade, que Cristo proporciona às pessoas, aos remidos. Nós vemos a advertência daquelas pessoas que rejeitam a palavra do Senhor. E elas se infiltram nas obras da carne. Logo, quando uma pessoa ela se infiltra nas obras da carne, tem sérias consequências. E nós vemos ali, o juízo de Deus está muito claro quando olhamos que todos os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. E nós precisamos usufruir do reino de Deus aqui já em vida. E o reino de Deus ele não consiste nem em comida nem em bebida. Nem consiste em danças, nem em pagodes, nem em danças frenéticas, nem nesse oba-oba que as pessoas estão fazendo por aí. Mas o reino de Deus consiste na justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E em Mateus, Mateus 7, nós vemos que muitos dos que profetizaram em nome de Deus realizaram milagres e expulsaram até demônios. Mas eles não têm parte com Deus por praticarem o mal. Esses são apenas alguns dos exemplos do juízo de Deus relatados no Novo Testamento. E está muito evidente a ação do Senhor sobre o seu juízo sobre a terra. Quando você vai estudar Apocalipse, você vai observar o juízo de Deus sendo executado
E nós precisamos clamar a Deus para que tenha misericórdia de nós, porque nós não estamos na grande tribulação, mas nós já temos indícios de coisas que acontecem na grande tribulação. E no Brasil há o senso comum de que Deus é amor, Ele é Pai, e como tal Ele nunca condena ninguém. A Bíblia do Senhor, a palavra de Deus nos diz que aqueles que estão em Cristo não entrarão em condenação, mas passaram da morte para a vida. Mas são aqueles que estão em Cristo. Essa teologia do universalismo, que todos serão salvos. Não, gente, Apocalipse está bem claro que o número dos perdidos será como a areia do mar. Aí nós temos uma metáfora, como também os salvos. Mas haverá o grupo daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, dos salvos e dos perdidos. Agora nós não podemos dizer quem está salvo e quem está perdido. Nós não temos este poder de julgar. Mas a palavra nos diz: então vereis a diferença. Naquele dia, vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. É só no final que nós iremos ver isso. É só na colheita final. Portanto, nós temos aí o joio e o trigo juntos, e não pode ser retirar o joio do trigo, porque se for tirar o joio, poderá arrancar o trigo junto, somente na consumação dos séculos. E precisamos compreender que o juízo de Deus, ele está sobre a terra. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus, ele não muda. Deus, ele não se arrepende. E você pode dizer, mas existe o versículo que fala sobre o arrependimento de Deus. Não, o arrependimento de Deus não será o arrependimento que você está compreendendo, segundo o homem. É diferente. Nós mudamos de atitude. E nós precisamos realmente voltar às nossas origens, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós observamos em Deuteronômio falando sobre as bênçãos e as maldições. Se você escolher a bênção, se você obedecer ao Senhor, as bênçãos irão. Se você não obedecer ao Senhor, as maldições estarão sobre nós. A Bíblia diz, Ele envia a maldição. Mas por quê? Porque eu desobedeci, porque eu não estou obedecendo ao Senhor. Logo eu preciso acreditar que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, renova-se cada manhã, renova-se cada dia, cada momento. E quando eu busco essa misericórdia do Senhor, eu devo buscar com confiança e não chegar a Ele mostrando os meus méritos. O juízo, que é um fato bíblico indiscutível, é que todos os seres humanos, de todas as épocas, de todos os tempos, enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, e o versículo 14. Portanto, o juízo de Deus está presente aí, em todos os momentos, está presente na terra, e nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. O juízo é realizado em 3 fases: investigação, comprovação e execução. Joel Pérez, tudo bem? Bom dia. De onde que você é, querido? Logo, o juízo de Deus é sobre todos aqueles que desobedecem o Evangelho do Senhor. Dos vários versículos que nos apresentam o tema juízo de Deus, temos o de Hebreus 12, 28 a 29. Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus.
agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. E não podemos brincar com Deus, queridos, porque Deus, Ele é vingativo. A vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. E o Senhor executa o seu juízo através da espada, através da fome, os animais selvagens e a peste, para exterminar os seus humanos e os animais. Nós vemos esse juízo aí de Deus é de uma forma muito forte. E o juízo de Deus ele é sem misericórdia. O juízo final revelará como a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas pelas suas criaturas e como o seu amor é mais forte do que a morte. Todos os homens e mulheres um dia comparecerão perante o tribunal do Senhor no dia do juízo. E a Bíblia diz que abrir-se-ão livros, né? O livro das obras será aberto. E as pessoas, os mortos, serão julgados conforme as suas obras. Seremos julgados por Deus com base em nossas ações, em nossas palavras, nossos pensamentos, principalmente da nossa fé e do nosso relacionamento com Jesus Cristo. O julgamento não se limita àquilo que é exterior, mas àquilo que está dentro de nós. Muitas pessoas, elas ficam pregando estereotipos de coisas exteriores. Não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida para as mulheres e tal. Gente, o juízo de Deus não será sobre isso. O juízo de Deus será sobre as nossas obras, com base em nossas ações. O que nós precisamos, na realidade, ter muito cuidado, porque as nossas ações, o que fazemos na terra, serão considerados, revelando o nosso caráter, a nossa atitude em relação com a verdade. Eu acredito que eu estou falando bem, estou explicando bem. Se você está gostando, dá um joinha aí, fala aí, eu estou compreendendo, está ótimo. Os nossos pensamentos e palavras, tanto aqueles que são manifestos como aqueles que permanecem ocultos, também serão julgados. A palavra de Deus não está dizendo: eu vou julgar você porque você pintou o seu cabelo de azul. Eu vou julgar você porque você pintou o seu cabelo de preto. Não existe isso na palavra de Deus. Então os nossos pensamentos, as nossas palavras serão julgados. A nossa fé em Cristo e o nosso arrependimento dos pecados são cruciais para a nossa salvação e para o destino final da nossa vida, a vida eterna. Aquele que não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A nossa fé em Cristo e o nosso arrependimento dos pecados são cruciais. Nós precisamos realmente aceitar a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E nós temos o tribunal de Cristo. A Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo, onde todos nós seremos manifestos e receberemos a recompensa por aquilo que nós fizermos, seja bom ou seja mal, ok? Como está chegando a live aí, queridos? E dependendo das nossas escolhas e do nosso relacionamento com Deus, seremos recompensados com diferentes níveis de glória e também da possibilidade de sermos condenados ou salvos. É importante que, enquanto a Bíblia enfatiza a importância das obras e das nossas escolhas, elas também ensinam que a salvação é um dom de Deus, recebido por meio da fé em Jesus Cristo, e o julgamento final será uma avaliação das nossas vidas à luz da verdade e da graça de Deus. E da graça do Senhor Jesus. E interessante, Deus julgará os de fora, mas Pedro diz que o juízo já começa pela casa de Deus. E qual será o fim daqueles que desobedecem
o Evangelho de Cristo, né? Mas nós temos aí a ideia de que a igreja vai julgar o mundo, está em 1 Coríntios 6, 2 a 3, e nesse texto aqui, o apóstolo Paulo pergunta aos coríntios: não sabeis que nós julgaremos o mundo? E em seguida ressalta a responsabilidade de que os cristãos terão em julgar até mesmo os anjos. Mas aqueles que aceitarem o Senhor Jesus Cristo, né, não entrarão em condenação, mas terão a salvação eterna. E segundo a Bíblia, aqueles que praticam a justiça e os que não se arrependem, aqueles que não praticam a justiça, né, não entrarão no reino dos céus. Isso inclui uma vida de comportamento, uma vida segundo a vontade do Senhor, mas compreendam que a Bíblia menciona a fornicação, adultério, as obras da carne e outros casos que não entrarão no reino de Deus, aqueles que tais coisas praticam, né? A idolatria, isso significa a adoração a ídolos ou amor excessivo aos bens materiais. Nós temos a impureza, a ganância, a calúnia, a rejeição ao Evangelho de Cristo. E terminando aqui, a importância do arrependimento. Eu preciso me arrepender cada dia, eu preciso me arrepender a cada instante, para que eu possa alcançar o grande amor de Deus na minha vida. Amém? E é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versículo 6 ao versículo 7. Vamos destacar aqui 3 pontos importantes. Essa seria a mensagem pregada em todo o mundo antes da segunda vinda de Jesus. Todo mundo seria advertido do juízo. Então nós precisamos advertir ao mundo, pregar ao mundo sobre o arrependimento, que as pessoas precisam tomar uma atitude de mudança. E o segundo ponto é temer a Deus e dar-lhe glória. É momento de nós voltarmos à nossa vida de temor, porque o povo está perdendo cada dia o temor a Deus, né? E o terceiro ponto é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus não vai realmente ocorrer como você está pensando. Não, Deus vai salvar a todas as pessoas. A Bíblia nos diz que um anjo está voando pelo céu e você não verá um anjo gritando pelo céu. Mas nós precisamos pregar o arrependimento. Todo juízo começa com uma investigação e Deus está já nos avaliando hoje. O juízo de Deus já está sobre nós. Em 1 Pedro 4,17 está escrito que o juízo começa pela casa de Deus. Isso significa que a investigação começa na vida daqueles que assumiram um compromisso com Deus. Não basta aceitar a Jesus, nós temos que viver nele, obedecendo a sua palavra. E a palavra do Senhor diz que em Marcos 16,16, que quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Você entendeu isto? Compreendeu isto? E pela graça sois salvos mediante a fé, mas eu preciso viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Aí nós temos o juízo comparativo. Depois de ocorrer a investigação, vai aí a comprovação dos fatos, né? Os santos que foram para o céu, vemos em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 4, os que foram para o céu receberão poder para julgar. Esse julgamento será o de comparação, onde Deus apresentará todos os fatos que tornaram alguém salvo ou perdido, e exterminará as possíveis dúvidas que teremos sobre o porquê de alguns que nós não poderemos, né, ou não entrar no reino dos céus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, ou seja, versículo 2 ao 3, nos é dito que
julgaremos os próprios anjos. Que anjos são esses? Os anjos caídos. Nos será exposto às provas de condenação de Lúcifer e seus anjos. Então imagine você aí que foi fiel ao Senhor, que faz parte da igreja do Senhor. E nós temos então o juízo executivo, né? Agora, diante das investigações, diante das comparações, haverá a execução. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago do fogo. E o meu apelo nesta manhã é: aceite a Jesus como teu Salvador. O juízo de Deus no Antigo Testamento, o juízo de Deus no Novo Testamento, a graça de Deus estava no Antigo Testamento, a bondade e a misericórdia de Deus. E agora no Novo nós temos a época da graça, Deus nos dando a oportunidade de nós consertarmos a nossa vida. Pense nisso nesta manhã.